Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre educação, um tema chave, um tema fundamental para o país. Vamos explorar várias vertentes dessa discussão, tentar explorar várias vertentes, a questão dos avanços que a gente já teve no Brasil, dos grandes desafios que a gente tem pela frente, dos fins da educação, né? Educação como caminho para a cidadania, como caminho para a qualificação, como caminho para uma economia mais de fronteira tecnológica e todas as questões ligadas a isso. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje duas grandes conhecedoras do tema, né, que são a Inês Barbosa de Oliveira, a Ana Karina. Sejam muito bem-vindas. Agradeço a disposição, o tempo de vocês aqui para conversar com a gente, com os nossos ouvintes. E eu já vou começar passando a palavra para a Inês, para ela falar um pouquinho da trajetória dela e já dar uma primeira visão da educação no Brasil. Seja muito bem-vinda, Inês. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. O prazer é meu de estar aqui, agradeço o convite e a confiança no que a gente pode dizer a esse respeito. Eu sou Inês Barbosa de Oliveira, eu sou professora titular aposentada da Faculdade de Educação da UERJ, hoje trabalhando na pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. Para começar, a gente pode dizer que nos últimos 100 anos, Paulo, a gente caminhou bastante no Brasil no que se refere à questão da educação, né? Lembrando que há menos de 100 anos, o Anísio Teixeira e um grande grupo de educadores ainda brigava para convencer o país da necessidade de uma escola pública, gratuita e laica para todos, ou seja, o tema ainda era o caráter público da escola e a possibilidade de se levar a população que não era de elite para dentro da escola, visto que ela ainda não estava lá. Né? A maioria da população brasileira naquela época, um Brasil predominantemente rural, né? Não tinha acesso à escola. Então, essa luta, há 100 anos que tinha esse patamar, ela hoje muda completamente de figura, porque foi se avançando ao longo do tempo, primeiro com a escola pública, depois com a possibilidade de universalização dessa escola pública, e a luta hoje é pela qualidade dessa escola pública, né? Independentemente de tudo que haja na iniciativa privada. Uma escola que também, por lei hoje, é obrigatória para todos e tem, como você já fez referência, o objetivo de formar para a cidadania, de preparar para a vida profissional, né, para a inclusão, digamos, no mercado de trabalho. Então, você ainda tem uma terceira coisa, que eu não me lembro mais, se a Ana lembrar, ela fala, que é importante também, mas o importante é a gente perceber que, naquela luta de 100 anos atrás para hoje, a gente tem um outro perfil, mas uma luta não menos importante, que é pela qualidade, sobretudo da formação para a cidadania. O empresariado se preocupa mais com a questão da formação da mão de obra, mas a educação falha mais no Brasil do ponto de vista da inclusão social e da preparação para a cidadania. A gente fala um pouco mais para frente. Olha isso, muito obrigado. Ana Karina, seja muito bem-vinda. Se puder falar um pouquinho da sua trajetória, do que você faz e dar um pontapé inicial aqui também na sua visão sobre o tema para a gente começar a conversar. Muito bem, muito obrigada, Paulo, pelo convite. Agradeço por estar aqui com a Inês também, minha colega de UERJ, agora partindo para outras possibilidades, não é, Inês? Bom, eu sou professora associada da Faculdade de Educação da UERJ, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ e coordenadora do Observatório Jovem do Rio de Janeiro na UERJ. Acho que a Inês traz aí um elemento importante dessa história de menos de 100, ou de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, de a gente ter escola pública, né, concebida como um sistema, como algo que tem sustentação pública, né, mas há menos de 100 anos ainda era necessário fazer a discussão e a defesa de uma escola pública laica e para todos, né, e a gente vê um processo bastante lento de consolidação desta concepção e uma escola pública que
massificou ou universalizou o acesso ao ensino fundamental apenas nos anos 90, né? Ela até então era uma escola para poucos, né? E continua não tendo alcançado a universalização do acesso ao ensino médio, né? E aí a gente tem que pensar que foi em meados dos anos 2000 que o ensino médio passou a fazer parte daquilo que se considera básico para a formação dos cidadãos no Brasil, né? Então, a educação básica passou a ser considerada como, desde a educação infantil, né, as crianças pequenas já fazendo parte dessa concepção de formação de um sujeito integral, né, o ensino fundamental todo e o ensino médio, né? Mas a gente tem, então, há pouco mais de 100 anos, a Constituição de Escola Pública, nesse período todo, um embate sempre presente de defesa do princípio de educação pública. Apenas a Constituição de 1988 estabeleceu como obrigatória a oferta pelo Estado de educação pública gratuita e estabelece parâmetros também de qualidade, né? Então, para a gente ver que, quando se compara também com outros países, a gente precisa comparar igualmente esta história de como é que se estabelece no Brasil o princípio de educação pública e gratuita, como ela vai se consolidando e todas as disputas que vão se dando nesse caminho, né? Essa massificação, ela é absolutamente importante, mas ela também se deu num processo de muita precarização da estrutura escolar, né? Então, a escola que era para poucos, ela tinha uma qualidade, ela foi crescendo em número de alunos, mas ela não cresceu na mesma proporção em quantidade de escolas, quantidade de professores e investimento na formação desses professores. E ainda menos em investimento em se compreender a diversidade dos sujeitos que chega à escola com essa ampliação. Quando ela era para poucos, eram poucos bastante parecidos, de origem de classe semelhante, de trajetórias de vida familiar também bastante parecidas. Ela vai crescendo e era necessário que isso se fizesse, é absolutamente fundamental para uma democracia republicana que todas as pessoas tenham acesso à escola, mas essa diversidade de sujeitos precisa ser compreendida para que também a abordagem pedagógica, a estrutura escolar dê conta dessa diversidade toda, né? Então, a gente chega neste momento com o desafio de ainda produzir a universalização do acesso ao ensino médio, de continuar insistindo na permanência ao longo de todo o ensino fundamental e do ensino médio, né? Porque universalizou a matrícula no ensino fundamental, mas nem todo mundo segue essa trajetória linear do ensino fundamental, muito menos a segue no ensino médio, né? Então, é investir na universalização do ensino médio, na garantia da permanência, né? E ainda em se conceber esta formação como uma formação que é para um sujeito trabalhador, mas que ele não é exclusivamente trabalhador. E tanto será melhor trabalhador nos diferentes níveis e modalidades do trabalho, quanto mais consistente for a sua formação para compreender-se no mundo, né? Que é a formação cidadã que a Inês estava falando, né? A gente é tanto melhor trabalhador, quanto melhor todas as outras dimensões da vida estejam atendidas pela qualidade da formação e a consequente qualidade do trabalho que se possa obter a partir dessa formação. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, não sei se vocês têm o dado exato de cabeça, mas só para quem nos ouve ter uma ideia de ordem de grandeza, né? Quando a gente conversou sobre a questão da saúde aqui no programa, especificamente sobre o SUS, uma das análises que a gente fez foi a quantidade de pessoas que são atendidas pelo SUS, né, a quantidade de atendimentos médicos feitos pelo SUS em comparação com a rede privada. E eu acho que um raciocínio parecido é interessante também para a educação pública, né? Por exemplo, no SUS, 75% de todos os atendimentos médicos do país no ano são feitos pela rede pública, né? Então, quando a gente pensa em saúde no Brasil, e muita gente não tem essa ideia, né? Essa pergunta que eu queria fazer para vocês de educação. As pessoas não têm a ideia da importância do Estado, do papel do Estado no fornecimento de serviços de saúde, né? Você imagina que 3/4 dos atendimentos médicos dependem do Estado no Brasil, né? E
Eu queria explorar com vocês um pouquinho os números, obviamente que não precisam ser números exatos, mas se a gente tiver um pouco ideia de ordem de grandeza, né, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino universitário, né, para a gente ter claro, né, a importância do Estado e da educação pública em toda essa história, né? Bom, Paulo, eu não tenho o número, talvez a Ana tenha, mas a gente sabe que a educação básica é majoritariamente ofertada pela escola pública no Brasil. É amplamente majoritária. E, no entanto, a educação superior é amplamente, majoritariamente oferecida pela rede privada. A rede privada de educação superior é infinitamente maior do que a pública, infelizmente, para o país. Mas a educação básica funciona mais ou menos assim. A escola pública atende a imensa maioria das nossas crianças e adolescentes e jovens, sem falar nos jovens e adultos e idosos que seguem a chamada EJA, Educação de Jovens e Adultos, mas que inclui também os idosos. Essa oferta é basicamente feita no nível, enfim, estatal público, e isso, para nós, se configura num problema, porque a imensa maioria dos nossos cidadãos não adultos, digamos assim, está submetido às políticas públicas em educação, as políticas definidas por cada governo, porque é difícil no Brasil separar o que seja uma política de Estado do que seja uma política de governo. Cada governo que entra, ele mexe com a política pública, às vezes sem pensar nas consequências sobre a política maior de Estado, que está na Constituição, assegurar a escola pública gratuita e laica para todas as crianças. E aí o que a gente passa com isso é que, ao mesmo tempo em que essa inclusão foi se fazendo historicamente pelo aumento da estrutura estatal de atendimento à população na escola pública, isso que a Ana comentou, que, infelizmente, a escola, os investimentos não foram acompanhando as necessidades do aumento do público, ao mesmo tempo em que os próprios processos pedagógicos tiveram dificuldade de se pensar para integrar cidadãos advindos de uma cultura que não é a de origem do nosso modelo de escola, francês, burguês, nacionalista, republicano, certamente, mas naquele contexto da França do século XIX, o que a gente foi tendo de política pública em educação, de uma certa forma, gerou esse déficit que eu apontei na questão da formação para a cidadania, porque a nossa escola, concretamente, ela vem sendo pensada nos governos sucessivos de uma maneira bastante dual, ou seja, há investimentos para escolas que atendem elites, classes médias abastadas, e não há investimento suficiente na escola que atende às classes menos favorecidas, por um lado. Por um segundo lado, ainda tem uma questão um pouco mais grave, eu diria, que são modelos de atendimento que, historicamente, fizeram com que a nossa escola fosse o que a gente chama de uma escola dual. As oportunidades melhores são oferecidas precisamente a quem não precisa delas, digamos assim. A associação que eu costumo fazer, e para economistas eu acho que ela é bem apropriada, é de que, para ter acesso a uma escola boa, você precisa provar que não precisa dela, como empréstimo bancário. Você vai ao banco, para o banco te dar um empréstimo, você precisa provar que você não precisa dele, que você tem dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu não preciso ir ao banco pegar empréstimo. Enfim, é um pouco isso. Desculpa te interromper, mas a gente tem, na verdade, na visão do economista, a gente daria para dizer que a gente tem uma escola que é concentradora de renda no Brasil, porque ela acaba acelerando o processo de concentração de renda, sendo que o objetivo dela seria justamente o de contrariar esse movimento que já existe estruturalmente na economia e na sociedade, Então, o Brasil é um caso bizarro em que a gente criou aceleradores de concentração de renda, Não é só de concentração de renda, é concentração de poder
associado à renda, mas também ao conhecimento, saber é poder, não esqueçamos disso, né? E produtora, portanto, da exclusão social. E aí a questão cidadã fica comprometida porque as pessoas de classes diferentes, digamos assim, de culturas diferentes, de trajetórias de vida diferentes, têm direito a educações diferentes no sentido de desiguais. Quem precisaria de mais tem menos, quem precisaria de menos tem mais, né? Então, você tem uma produção ativa de desigualdade e de concentração de renda, quer dizer, a concentração aí é de tudo, de renda, de poder, né? A manutenção de uma estrutura que exclui a imensa maioria para manter os privilégios da minoria. A gente não pode esquecer dos protestos da classe média abastada, do aeroporto cheio de pobre, ou do próprio Paulo Guedes, que não é possível que empregada ia para a Disney. Né? Enfim, eu não sei empregar de quem, porque eu mesma nunca consegui ir, mas, enfim, e sou professora universitária. Mas, independentemente das anedotas, o que a gente tem é um processo de universalização que é também um processo de reprodução e reforço das desigualdades sociais. E por isso que eu digo que, assim, muito além do que a gente pode questionar a qualidade da escola pública no que ela é capaz de ensinar de conteúdos escolares aos alunos, a gente tem uma trajetória de uma escola que vai se ampliando na recepção dos alunos, mas não atende o direito à educação, o direito humano à educação. Por quê? Porque trabalha com a exclusão de uma imensa maioria de pessoas, do ponto de vista social, que vão à escola, mas vão à escola para aprenderem que não têm direitos, que não poderão ascender socialmente, que não avançarão na escola, porque estão destinados a subempregos, a serem mão de obra barata. Então, a gente tem aí um cenário bem dúbio, digamos assim. Queria te ouvir, Ana, claro, sobre isso, sobre a cobertura, e, inclusive, já aproveitando para entrar num tema que eu acho que é importante falar, que é a política de cotas, né, que me ocorre aqui, no momento em que a gente está falando isso, né, que é um tema-chave nessa discussão da desigualdade no acesso à educação, né, que já é precária e desigual, né. Aí a gente tem uma questão que se casa muito bem com a oferta, a cobertura e onde estão os sujeitos distribuídos entre educação pública e ensino privado, né? Eu não tenho dado de ensino fundamental, mas tenho aqui os dados do ensino médio, de matrícula no ensino médio, mas eu sei que a matrícula de ensino fundamental e médio, ela é mais ou menos de 85% na educação pública e só 15% de matrículas... Caramba, 85%, é mais concentrado que o SUS ainda. Meu Deus. Muito mais concentrado ainda, né? E a gente... e é interessante porque é isso, 85% na educação pública, mas a gente agora, por exemplo, em discussão do ensino remoto, em função da pandemia, e para, enfim, várias outras discussões, a educação privada, ela parece que entra numa lente de aumento, assim, como todo exemplo do que está sendo feito, de como se consegue fazer, de como é possível voltar presencialmente, por exemplo, quando se pega 15% como exemplo, e a rede toda, a massa de estudantes, de crianças, adolescentes, jovens e adultos está na rede pública de ensino, né, fundamental e médio na esfera municipal, estadual e federal. Né. No ensino médio, em 2016, de 9.500.000 matrículas de estudantes em ensino médio, considerando ensino médio regular, ensino médio, modalidade, educação de jovens e adultos e profissional, 1.300.000 estava em escolas privadas. É muito pouco. De 9 milhões e meio. Imagina, não fosse o Estado aí, a gente estaria realmente ferrado. Né? Exatamente. Então, a massa das matrículas está nas redes públicas, né? E a grande maioria de ensino médio está na esfera estadual, né? A gente tem uma divisão, a esfera municipal, ela é a responsável maior, ela é
ela é obrigada a oferecer vaga para todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos de ensino fundamental, ainda que possa ser compartilhado com a esfera estadual. E a esfera estadual é obrigada a atender ao ensino médio, né? Então, a gente tem um desequilíbrio enorme, mas, veja bem, a gente chega nos aceleradores de concentração de renda, né? Quando a gente vê que 15% só está em escola privada, na educação básica, mas quando a gente faz a transição para o ensino superior, a gente vê um acesso enorme de pessoas oriundas do ensino da educação privada que chegam à universidade pública. E para aqueles que estavam na rede pública, o que muitas vezes sobra como alternativa é pagar mensalidade em universidade privada. A gente tem um cruzamento, né, deste acesso. E aí entra a política de cotas como um fator absolutamente fundamental. Desculpa, Ana, desculpa te interromper, mas eu queria só registrar que a gente construiu um dos sistemas mais vergonhosos do mundo em termos de concentração, né? Porque não só a gente não dá oportunidade para as pessoas entrarem na universidade pública, e claro, isso tem a ver com a carência de recursos que o Estado tem, no final do dia, eu acho que essa é uma grande explicação, mas quando chega lá na frente, quem teve o ensino privado, ele é catapultado para entrar na rede universitária pública, que deveria dar oportunidade justamente para quem vem de uma trajetória menos favorecida e que teve uma educação pública não tão boa. Então, a gente uma espécie de um duplo tapa na cara que a gente dá, assim, é um negócio... duplo, triplo, quádruplo até, assim, eu acho, porque então a gente não faz o investimento necessário na educação pública. Eu não acho que seja por falta de recursos, acho que a gente faz uma distribuição absolutamente desigual, né? A prioridade definitivamente não é a educação, e quando se quer acabar com os recursos que são obrigatórios de investimento à educação, a gente está de novo dando um tapa na cara de todo mundo, que é tirar de vez a prioridade, né? Porque o recurso, a verba carimbada, ela continua não sendo suficiente para fazer o mesmo tipo de investimento que as pessoas fazem na escola privada, né? Pagando. Agora, a escola pública, ela faz um investimento ainda muito pequeno, mas a gente gasta horrores de dinheiro em coisas que não são saúde e educação neste país. Então, esta coisa da falta de recurso, ela é falta de recursos em torno de que projeto, né? É um projeto que produz falta de recursos para a educação. Mas veja, as elites intelectuais e econômicas que estudam na escola privada, elas acionam a universidade pública porque sabem muito bem que é lá que está a grande qualidade, né? Porque são as universidades públicas que neste país operam pelo tripé de ensino, pesquisa e extensão, né? As universidades privadas fazem pouca pesquisa, não são todas. Há algumas que investem igualmente neste tripé, mas a imensa maioria está muito dedicada ao ensino sem fazer pesquisa, né? Então, a gente vai sobrepondo camadas de desigualdade e reproduz as desigualdades da sociedade, mas produz uma série de novas desigualdades, né? Quando você coloca estes sujeitos da educação pública básica para estudar em universidades privadas que cobram matrícula e lhe oferecem, ao fim, um diploma de baixa qualidade, né? E aí a política de cotas, ela vem para tentar produzir algum pequeno nível de equidade, né? É você reservar vagas para esses que historicamente tiveram menos, para que eles possam ter um pouquinho mais, né, podendo acessar a universidade pública, né? Então, é um comecinho de justiça sendo feita, mas ainda é bem um comecinho, porque lá no começo desse sistema a gente continua reproduzindo a desigualdade, né? As pessoas têm acesso ao ensino fundamental, mas não têm toda a política de manutenção garantida, né? A gente não investe na diversificação da oferta, na formação continuada dos professores para dar conta desses muitos diversos sujeitos que chegam à escola. A gente precisa ter estrutura para dar conta de um aluno que chega à escola com fome, que chega à escola traumatizado pela madrugada de tiros na sua comunidade, assim como a gente na universidade também tem que fazer isso, né? Eu tenho muitos alunos que são moradores do Jacarezinho,
E lamento muito não ter podido estar presencialmente com eles, mas estive à distância com eles e sei o tamanho do sofrimento deles com o massacre que aconteceu e o medo que eles têm deles próprios passarem por isso. Isso não faz parte do nosso conteúdo regular de ensino, mas a gente precisa lidar com essas coisas. Ninguém aprende estando morrendo de medo ou morrendo de fome, porque a cabeça está ocupada com a sobrevivência e não com a absorção de outros conteúdos. Ao mesmo tempo, isso tem que fazer parte da formação. Se a gente ignora isso, a gente está deixando de fazer a formação integral desses sujeitos, né? A escola tem que lidar com isso, não tem que dar conta sozinha, mas precisa também ter estrutura para isso, né? Numa sociedade que é tão desigual, a gente precisa de ainda mais investimento para isso. Eu posso emendar a resposta da Ana, claro, com uma coisa importantíssima? Na verdade, o que a Ana está chamando a atenção, eu percebo dessa forma, é o que a gente chama de qualidade da educação. As escolas privadas têm mais qualidade do ponto de vista da preparação do estudante para fazer as provas do Enem, ou seja lá o que for, e entrarem na universidade. Isto não é qualidade de formação, isso é treinamento para um objetivo determinado. Nada contra, né? A gente faz o melhor que pode, mas isso significa que o que a gente chama de qualidade é uma forma parcial e, do meu ponto de vista hoje, 100% equivocada do que seja a qualidade da educação. Eu não vou muito longe, porque também eu não sei até onde a gente pode ir. Eu quero dizer que são os oriundos dessas chamadas melhores escolas privadas do Brasil que apoiam hoje o genocídio que está acontecendo no país. Que dizem que são contra o Estado porque acham que não precisam do Estado, porque não percebem sequer que o esgoto da casa deles é o Estado que gerencia, que não percebem sequer que o empregado que ele contrata para a empresa que ele tem foi formado pelo Estado, entre outras coisas. Então, assim, voltando à minha questão de sempre, que é a questão da cidadania. Que espécie de cidadão as nossas chamadas boas escolas está formando? Eu tenho muita tristeza de constatar que é uma espécie não cidadã. São pessoas para as quais os outros não existem, que são contra direitos humanos, como se pertencessem a outra espécie que não é a humana, e por aí vai. Né? Não são todos, evidentemente, mas a gente sabe que a classe média mais conservadora e politicamente mais situada do lado da negação dos direitos de cidadania a quem não é elas, classe média, burguesia, né? Defende isso sem perceber o quanto isso, e aí vamos mais um passo, além de ser completamente injusto, é nocivo ao chamado desenvolvimento social. Não existe desenvolvimento social possível sem que as pessoas recebam educação básica para poderem compreender o mundo e se inserir no mundo dentro de regras mínimas de civilidade. Mas nem uns nem outros. Os que não recebem estão sujeitos a massacres como o do Jacarezinho, depois querem que a pessoa se comporte civilizadamente. Não, você não pode fazer isso. Como não pode? Se a polícia pode entrar lá e sair atirando, por que eu não posso xingar, brigar ou, enfim, fazer uma outra bobagem qualquer? Né? Assaltar a madame ali na esquina. Eu vou tirar o dinheiro da bolsa dela e ela vai pôr outro no lugar. Né? Então, assim, é todo um desequilíbrio social que se gera por este mapa de produção, de concentração de renda, de concentração de poder e de reprodução e agravamento das desigualdades sociais. Enfim, eu podia falar uma hora sobre isso, mas eu queria compartilhar dessa sua revolta, porque realmente não tem como tratar dessas questões e analisar essa situação sem ficar revoltado, né? Da ótica do economista, é muito claro que o caminho, talvez o principal caminho de redução possível de desigualdades e de aumento de oportunidades é pela via da educação, né? Eu costumo brincar que é como se a gente jogasse futebol num campo inclinado, assim, né? Em quem é menos favorecido ataca daqui, tem que tentar fazer gol no mais rico que está lá em cima. Então, é um negócio completamente covarde você chegar com um discurso de meritocracia,
por uma sociedade que tem uma simetria de oportunidades tão absurda como a nossa, né? E o que a gente está explorando aqui, que desde o ensino básico, passando pelo ensino médio, passando pelo ensino universitário, a gente tem uma estrutura que vai virando, puxando o tapete de quem é menos favorecido em todos os aspectos, né? Porque ele vence a barreira do ensino básico, ele chega no médio, aí ele tem que vencer a barreira do universitário, quer dizer, uma pessoa menos favorecida, ela está competindo com alguém que teve uma educação em 2 línguas, que teve uma condição de saúde, de alimentação, de acesso ao mundo que é absolutamente fantástica e privilegiada, e depois ele tem que ouvir, né, naquela televisão, que eu não vou falar qual é o nome, que não, é uma questão de meritocracia, ele não conseguiu se esforçar bastante, não conseguiu trabalhar, talvez seja meio vagabundo, preguiçoso, então ele não vai conseguir chegar lá, mas o sistema está aí, ele é meritocrático e tal, e todo mundo que vença o melhor. E para concluir, e eu quero já devolver para vocês rapidamente, para concluir, lá no topo, né, da qualidade de educação que a gente tem, eu vou botar qualidade entre aspas, tem uma elite que foi formada por essa máquina de moer carne de desigualdade, que não consegue enxergar que é ela mesma que reproduz isso, né? Porque ela apoia estruturas de Estado que são absolutamente contrárias a um reequilíbrio desse campo de futebol, para que a gente possa ter algo, né, minimamente mais próximo de alguma oportunidade. Mas eu queria devolver a palavra para vocês, tentando buscar algum otimismo, alguma esperança, assim, em relação ao que a gente já fez, e por isso que eu mencionei a questão das cotas, porque eu acho que foi um passo, e o que a gente pode fazer, assim, o que está no nosso horizonte para fazer, na visão de vocês, que, né, basicamente dedicaram a vida inteira de vocês para pensar essas questões, né? Olhando para frente, assim, quais passos a gente deveria tomar, que caminhos a gente deveria seguir? Pediria, começando pela Ana também, porque ela ainda não teve oportunidade de também manifestar a revolta dela aqui nesse último registro nosso. Então, pois é, eu queria, nesse caminho aí da meritocracia, citar um breve exemplo, um pedacinho de uma história que outro dia chegou às mídias, a grande mídia, de um estudante que morava em São Gonçalo e conseguiu uma bolsa de estudos num colégio de elite da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí a história vai sendo contada como essa trajetória de vitória, de superação de obstáculos, e tem um negócio no meio que para mim é a cereja do bolo da coisa horrorosa que a gente produz com essa história de meritocracia. O garoto morava em São Gonçalo, tinha que ir para a Zona Sul todo dia. Isto era muito penoso e muito difícil. E aí ele encontrou-se com uma professora de escola pública que conseguiu, numa escola pública da Zona Sul, um quartinho onde ele podia dormir durante a semana para não precisar voltar para São Gonçalo todos os dias. Então, ele passou a sua escolarização nessa escola de elite da Zona Sul, onde ele ganhou bolsa, mas ganhou bolsa só para estudar, para morar não. Para morar não, porque aí parece que já era um pouco demais, e a alternativa foi se esconder num quartinho de uma escola pública onde uma professora conseguiu lhe arranjar um lugar. E aí depois ele chegou à universidade, fez e pronto, essa é a grande história. E é uma coisa absolutamente horrorosa de como a gente concebe que alguém possa ter que passar por uma situação deste tipo para então ter o mérito e o... Né, é heróico, né? São as pessoas têm que... As pessoas precisam se obrigar a passar por situações deste tipo para conseguir ser reconhecidas, né? A gente não tem que dar base, suporte para que todo mundo more bem, viva bem e acesse uma escola perto de onde está, sem precisar passar por todos esses desafios e essas desgraças para conseguir fazê-lo. Não, eu não quero. Acho bacana, o garoto tem que ser fantástico, maravilha, mas isso não pode servir de exemplo para a gente. Este não pode ser o nosso exemplo, em que a pessoa precise se arrancar sozinha pelos cabelos, como a lenda do Barão de Munchausen, da areia movediça em que está enfiada. Até porque são milhões e milhões e milhões que estão enfiados nessa areia movediça, né? E são pouquíssimos os que estão no topo desta uma escola da Zona Sul que maravilhosamente bem deu uma bolsa de estudos, mas não deu condições de vida para este sujeito estudar. E ele precisou ou gastar horas e horas num trânsito de um ônibus horroroso entre São Gonçalo e a Zona Sul, ou morar escondido num quartinho de uma escola pública.
né? Ainda sob risco da professora agora ainda vir a ser processada, quem sabe por mau uso do espaço público, né? Então, a gente não pode achar que estas histórias super-heróicas são o exemplo da meritocracia. Isso não é meritocracia, isso é exploração absurda de todas as habilidades emocionais de alguém para conseguir fazê-lo. E tantas outras não têm essa competência emocional e não tem que ter. Não tem que ter, isso não pode ser aquilo que a gente queira de uma sociedade. A gente precisa investir. E aí, a educação, ela se dá com qualidade também quando as pessoas têm acesso à saúde pública, quando elas têm acesso à moradia, né? O caso recente, né, das moradias irregulares e desabamentos e tal, e aí a mídia fica insistindo em falta de fiscalização. E eu digo, do que adianta fiscalizar se as pessoas não têm para onde ir? Não adianta fiscalizar e dizer você não pode ficar aqui. Tem que ter um lugar decente, seguro, com qualidade, para onde elas possam ir e que se articule com transporte público, com lugares de emprego. Então, não dá para tratar das coisas isoladamente, né? É preciso ter uma articulação. E aí, pensando positivamente, se é possível que a gente tenha, eu consigo só imaginar, nesse exato momento, o tamanho da força que a gente tem para resistir a tudo que está acontecendo. Eu não duvido da força de resistência que nós temos. Mas também, mais do que isso, nós temos experiências anteriores que nos informam caminhos possíveis, né? A gente tem professores de escola pública bem formados, que têm disposição e uma energia enorme para continuar resistindo à desgraça que é a maneira como se produziu uma reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio é uma desgraceira para um sistema como o nosso, para pessoas que são primeira geração na escola ou segunda geração na escola, portanto, não tem base de experiência para poder escolher no ensino médio o que é que elas vão querer ser profissionalmente. E se, portanto, vão escolher um caminho das linguagens, da matemática ou das ciências biológicas. A gente precisa ter base de apoio para que os estudantes possam escolher isso. O estudante na Noruega tem isso. Ele é a 10ª geração de escolarização plena, não a primeira. Né? Sendo a 10ª geração, ele tem condição de, quando chega no ensino médio, saber que caminho que ele vai querer seguir. E ainda assim, ele tem condição de mudar esses caminhos ao longo do seu percurso. Se disser, esse eu não quero. Né? O que a gente tem é uma restrição enorme do acesso dos estudantes. Mas a gente tem força de resistência, a gente tem experiências acumuladas sobre como se deseja esta escola pública e, portanto, elas serão também a nossa base para dar saltos adiante quando a gente conseguir voltar a ter um governo federal, mas também estadual, que seja capaz de pensar a educação como efetiva prioridade. Né? A gente tem base de experiência, a gente tem gente formada para isso e tem gente com disposição para isso. E a gente tem jovens estudantes que têm muito a dizer sobre a escola, tem muito a dizer. Quando a gente dá ouvidos efetivamente aos jovens, a gente aprende muito sobre o que a gente, como professor, tem que fazer. Então, temos, para dizer um termo, né, da moda atual, nós temos capital humano, né? Mas um capital humano no sentido da integralidade do sentido dele, não daquilo que o Banco Mundial quer dizer como capacidade laboral, né? A gente tem capital humano, tem experiência, tem conhecimento e sabe para onde quer ir, né? Eu acho que isso nos dá um rumo. Eu vou até aproveitar que você falou em Banco Mundial, porque sempre que eu ouço em Banco Mundial me dá um pouco de agonia, né? Porque eu, como economista, eu tenho bastante discordância em relação às ideias do Banco Mundial, né? Especialmente nessa visão meio de panaceia de educação que eles têm em relação à economia, mas a agonia diz respeito fundamentalmente ao final do programa, porque vai chegando nessa fase do nosso programa aqui, me dá uma agonia danada, porque a conversa está maravilhosa e eu queria ficar explorando muitos temas aqui. Eu sou professor, né? Eu dou aula há mais de 20 anos na Fundação Getúlio Vargas, então esse tema realmente é muito caro para mim, né? Mas, infelizmente, a gente está chegando aqui quase que ao final do programa. Então, eu queria pedir para a Inês também dar umas palavras aqui para a gente de futuro, de esperança, né?
depois também, se a Ana quiser concluir também, porque, infelizmente, eu sou obrigado a ser o chato aqui de lembrar o horário, Inês. Tá no... Seu microfone, Inês. O seu xará, Paulo Freire, dizia que ter esperança é a esperança do verbo esperançar. É uma esperança ativa. Então, a esperança que a gente tem é continuar atuando contra o atual estado de coisas e tudo aquilo que nos trouxe ao que nós vivemos hoje, né? Eu acho que a Ana tocou numa coisa importante e que o esperançar está em prática, que é essa necessidade de se pensar educação, saúde e assistência, né? Moradia, assistência em sentido amplo, né? Tudo junto. E a gente tem hoje um movimento importante da Abrasco, que é a principal associação brasileira de saúde coletiva, a AMPED, que é a principal associação brasileira de educadores, e outras associações ligadas ao serviço social, que estão mobilizadas em torno do debate da educação, enfim, durante e pós-pandemia, porque, enfim, pós a gente já está achando que não vai rolar, né? Isso é um dado que eu acho importantíssimo, ou seja, já estamos fazendo, não é uma esperança de que um dia pode acontecer e a gente deita em berço esplêndido, né? Já tem coisa acontecendo. Por outro lado, a gente tem um grande pensador político, que é o professor Boaventura de Souza Santos, que diz que a gente não pode nunca esquecer a diferença entre a possibilidade de uma luta política para se avançar e uma luta política para se preservar. Não é hora de avançar. Nós andamos muito para trás, a gente tem que segurar, a gente tem que garantir que algumas coisas não desapareçam para recuperá-las enquanto qualidade quando melhores tempos vierem, né? A situação está muito complicada em todos os sentidos. Bom, agora o Exército decidiu que não vai punir o general, nós temos um Exército que se tornou uma milícia governamental, mas eu acho que não é muito nosso assunto, mas eu vou falar também assim, de perdas muito visíveis, né, no horizonte do que está se fazendo agora, contra as quais a gente precisa lutar, né? A Ana falou da reforma do ensino médio, eu vou falar da Base Nacional Comum do Ensino Fundamental, que é uma base nacional comum que prevê que, para igualar as oportunidades educacionais, você dê a mesma coisa a todo mundo. Então, é mais ou menos assim, eu estou no Rio, você está em São Paulo, nós dois temos que ir a Brasília. Para facilitar o trajeto, eles dão a mesma passagem para mim e para você. Para bolas. Se eu estou num lugar e você em outro, a mesma passagem não nos serve, porque alguém não vai estar saindo de onde está, certo? Então, a Base Nacional Comum é um pouco isso, e que é, mais uma vez, portanto, investidora na ampliação da desigualdade. Porque quem recebeu a passagem para sair de onde está de boa. Quem recebeu a passagem para sair de onde não está, já era, e vão dizer que fracassou porque não sabia, porque era pouco inteligente, porque era vagabundo, e etc. E tal. Então, isso é muito grave. Por outro lado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, o governo atual ressuscitar o projeto da educação domiciliar é uma lástima. A educação domiciliar é o fim da educação cidadã, é o fim da responsabilidade social com o desenvolvimento social, porque cada um fica no seu quadrado e você jamais terá uma possibilidade de amalgamar uma sociedade com cada um no seu quadrado. É trágico, né? É mentiroso dizer que isso é direito humano, não é. O projeto fala que atende a um item da Declaração dos Direitos Humanos. Eu tive o cuidado de ler o resto do item, que é o parágrafo 3 de um item que tem um caput 1, 2, 3, e claramente o 1 e o 2 não permitem que se leia o 3 como o atual governo está lendo para botar no projeto. Eu duvido que eles não saibam. Até, Inês, desculpa te interromper, mas a educação, na minha visão, e aí vocês me corrigem que eu sou economista tentando falar de educação, mas ela tem um papel de tirar você do seu lugar, ou seja... É isso, é exatamente isso. Do termo, né?
Eu disse isso semana passada, já nem sei mais para quem, porque a UERJ tem um setor muito ágil de contato com a imprensa, virou, mexeu, mandam ligar para mim. E falei sobre isso, é exatamente isso. A educação pública, gratuita para todas, e a mesma para todo mundo, ela tem precisamente a função de fazer com que as elites não fiquem iguais às nossas. É simples assim. Que as pessoas saibam o que é pobreza, que as pessoas saibam o que é viver sem oportunidades, que as pessoas saibam o que é um tiroteio no seu ouvido durante a madrugada que não permite a você estar pronto para chegar na escola na hora, e muito menos em condições de aprender. Então, assim, as nossas elites não sabem, elas vivem numa bolha, fechadas em si mesmas, da hora que nascem até a hora que entram na universidade. Lá muda um pouco, mas alguns continuam, como é que eu vou dizer isso? Impermeáveis a qualquer contato social com o diferente. Eles sequer percebem que aquele colega que está ali é diferente dele. É alguém que teve uma outra trajetória, que pode ter tido que morar num quartinho de escola na adolescência. Então, é muito grave, mas eu sou totalmente freiriana, e vou trazer também o Darcy Ribeiro, que dizia que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. O Brasil tem muita dificuldade em reconhecer-se como um país produtor e reprodutor de desigualdades. E isso é fundamental para que a educação possa exercer o seu papel na produção do desenvolvimento social, na produção da cidadania, além da produção de mão de obra, que não deixa de ser uma das funções, não porque é mão de obra, mas porque com aqueles conhecimentos que o sujeito acessou, ele vai se tornar, como a Ana também já falou, uma mão de obra mais capacitada, digamos assim. Mas eu insisto, a gente precisa preservar o que tem, a gente precisa lutar com sabedoria, considerando que nós hoje estamos no campo de futebol de baixo, né? A gente está embaixo, né? Está remando contra a maré, mas se a gente conseguir não andar para trás, a gente depois pode seguir para frente quando a situação melhorar. E isso é o que temos feito, não só esse pessoal da Abrasco, da Amped e dos setores de serviço social do país, mas como todos aqueles que percebem que a gente não pode desistir, porque desistir é entregar, né? E que o que a gente não pode fazer amplamente, a gente faz devagarinho, né? Trabalho de formiga, acumulação endógena de saber prático-moral, diria um filósofo, Jürgen Habermas, né? Vamos acumulando. E um dia a gente consegue voltar a avançar. Nesse momento, vamos segurar. É o que eu acho, enfim. Boa, obrigado. Ana? Não, então, eu ia dizer ainda só, pelo o cenário que a gente tem, eu acho que a gente precisa marcar também, não sendo pessimista, mas olhando, assim, a tristeza enorme da quantidade de perdas que a gente está tendo na educação básica, de professores, diretores, trabalhadores da educação. Eu acho que a gente não está olhando para isso também com a devida atenção, no sentido do gap que isto vai produzir no curto e no médio prazo em relação ao acúmulo de conhecimento e também a manutenção da rede, da qualidade, né, disso. Se a gente teve já uma expansão que foi precária porque não aumentou, não ampliou o número de trabalhadores da educação, a pandemia está incidindo muito fortemente sobre isso e a gente vai ter que colocar no cenário de discussão que a redução do Estado não nos serve como saída para a crise econômica. A gente precisa ampliar a capacidade de atuação do Estado, notadamente em saúde, educação e assistência social, né? E a gente vai ter um gap aí, eu acho que a gente está perdendo pessoas-chave, sabe? Porque não é uma ou duas, são várias e são muitas, né? Mas a gente tem este cenário também de um acúmulo grande de experiência e de disposição e de sabedoria, né, para fazer outra vez avançar quando isto voltar a ser possível. E nesse momento, de fato, segurar, não é, para
para não retroceder ainda mais do que a gente já retrocedeu, e manter a força, né, coletiva para outra vez avançar no sentido de uma educação pública de qualidade, laica, que assegure formação integral aos sujeitos e que a gente avance na socialização do conhecimento produzido para uma sociedade mais igualitária, avance no sentido de justiça social. Isso efetivamente não se faz sem educação, ainda que educação efetivamente sozinha não seja suficiente, né? Ela não é essa panaceia de que a educação é tudo, porque a educação sem ter saúde, habitação, renda, ela não se estrutura, ela não se garante, ela não se sustenta, né? Então, vamos com força e coragem para resistir, juntar forças para voltar a avançar quando isso se tornar possível, e vai se tornar possível pela nossa força e nossa ação também. Ana, muito obrigado, Inês. Eu não vou resistir aqui de fazer um comentário ou outro, porque vocês estavam falando aqui, eu me lembrei que o último livro que eu escrevi com meu amigo André Roncalha tem o título Brasil, uma economia que não aprende. E a gente estava preocupado ali, obviamente, em questões mais ligadas à tecnologia, à sofisticação produtiva, à capacidade de criação de empregos de qualidade, mas pensando no nosso livro, à luz dessa conversa aqui, é evidente que o buraco é muito mais embaixo, porque a gente não tem oportunidade de aprendizado, né? E pensando, inclusive, com educação em termos de cidadania, né? Não precisa nem chegar na parte de sofisticação empresarial, produtiva, né? A gente tem uma assimetria de oportunidades que chega a ser absurda até. E, no final do dia, a desigualdade, ela é como diria um economista, com perdão do economista, é um negócio dinâmico, ela é produzida e reproduzida. Então, vejam que não é uma questão estática, que você vai acordar um dia e resolver o problema da desigualdade. Ela é dinamicamente estável no Brasil, esse é o problema. Porque os mecanismos que a gente tem em curso, as pessoas nascem e morrem, e os mecanismos estão ali, eles não são alterados. Então, são os mecanismos que são produtores da desigualdade. Não é uma coisa, é um processo, né, permanente. E essa conversa aqui, acho que nos ajudou muito a entender, pena que, obviamente, o tempo é reduzido, né, pessoal, os editores do programa, eles sempre me puxam a orelha, porque eu não posso falar que o programa é reduzido, porque as pessoas ficam esperando programas maiores e tal, mas eu não consigo. Toda vez eu preciso, pelo menos, extravasar minha agonia aqui de não ter mais tempo de conversar, mas a intervenção de vocês deixa muito claro, né, esse mecanismo, né, que é reprodutor de desigualdades, na medida em que não dá acesso às pessoas, não dá oportunidade para elas poderem mostrar o futebol delas, né, porque elas têm que jogar num campo de jogo que é absolutamente assimétrico e não meritocrático, né? Até no livro a gente chama de topocracia, que na verdade o que define o seu sucesso é o lugar no topos que você está, né? É muito mais a gente vive numa topocracia, não numa meritocracia, né? Mas enfim, também não quero falar demais aqui, eu queria só agradecer muito, muito a presença de vocês duas gigantes aqui do setor, da área, né? Trabalharam a vida inteira pesquisando e pensando esses temas e trabalhando por isso, né? Então, realmente foi um prazer enorme, acho que todo mundo vai adorar ouvir o que vocês falaram, foi muito, muito legal. Obrigado, Ana, obrigado, Inês.